Então, pessoal, vamos voltar de onde a gente parou ontem. Eu peço que, por favor, vocês peguem os textos de vocês lá na introdução sobre a pedagogia do Kant, para que a gente faça só um breve resumo do que foi falado ontem e assim a gente possa iniciar o terceiro e último momento da nossa disciplina. Então, como eu falei ontem para vocês, o Kant ele é um autor que nasce em 1724 e morre em 1804. E nós temos como pressupostos iniciais sobre esse texto o fato do Kant ser um filho do iluminismo e do Kant ser um filho do idealismo, que foram questões que eu mencionei ontem para vocês e que vou voltar a tocar no decorrer do texto. Então, vamos começar aí na introdução, na página 6 do PDF. O homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação, entende-se o cuidado de sua infância, a conservação, o trato, a disciplina e a instrução com a formação. Consequentemente, o homem é infante, educando e discípulo. Vejam, como eu falei para vocês ontem, disciplina e instrução são dois pontos muito importantes na estrutura textual kantiana. E o autor começa dizendo que na natureza o único animal que precisa ser educado é o homem, diferente dos animais. Ele prossegue: os animais, logo que começam a sentir alguma força, usam-na com regularidade, isto é, de tal maneira que não se prejudicam a si mesmos. É de fato maravilhoso ver, por exemplo, como os filhotes de andorinhas apenas saírem dos ovos e ainda servos sabem dispor-se, de modo que seus excrementos caiam fora do ninho. Ou seja, o Kant percebe que os animais já nascem com algo neles que não precisa ser ensinado, uma espécie de força instintiva, que em nós ele vai chamar de razão. Só que ao contrário dos animais, nossa razão precisa ser educada, através da disciplina e da instrução, pontos que ele vai tocar daqui a pouco. Os animais, portanto, não precisam ser cuidados. No máximo, precisam ser alimentados, aquecidos, guiados e protegidos de algum modo. A maior parte dos animais requer nutrição, mas não requer cuidados. Como eu mencionei ontem também, o Kant não está citando aqui o exemplo dos animais domésticos, que obviamente eles precisam de cuidados. Ele está fazendo referência aos animais selvagens, às criaturas que nascem na natureza. Por cuidados, entende-se as precauções que os pais tomam para impedir que as crianças façam uso nocivo de suas forças. Se, por exemplo, o animal vir ao mundo gritasse, como fazem os bebês, tornar-se-ia com certeza presa dos lobos e de outros animais selvagens atraídos pelos seus gritos. Ou seja, tudo o que faz parte dos constituintes animais está disposto de modo a que eles sejam bem-sucedidos na natureza, coisa que não está em nós. E ele toca no primeiro ponto de relevância, de maior relevância no texto, que é a questão da disciplina. A disciplina transforma a animalidade em humanidade. O animal é seu próprio instinto, tudo aquilo que pode ser. Uma razão exterior a ele tomou por ele antecipadamente todos os cuidados necessários. Mas o homem tem necessidade de sua própria razão, não tem instinto e precisa formar por si mesmo o projeto de sua conduta. Entretanto, por ele não ter a capacidade imediata de o realizar, mas vir ao mundo em estado bruto, outros devem fazê-lo por ele. Veja, diferente dos animais, os humanos precisam ser ensinados. Boa noite. E esse ensino, esse
primeiro tipo de ensino Kant chama de disciplina, que é justamente o que separa nós, humanos, dos animais. A disciplina no sentido de uma série de condutas que guiam a nossa vida no dia a dia, que nos fazem agir diariamente de certo modo, desse ou daquele modo. Algo que conduz as nossas ações repetidas. O Kant prossegue. A espécie humana é obrigada a extrair de si mesma, pouco a pouco, com suas próprias forças, todas as qualidades naturais que pertencem à humanidade, ou seja, isso se trata de um processo. A disciplina se trata de um processo de ensino e de aprendizagem. Uma geração educa a outra. Pode-se buscar o começo da humanidade no estado bruto ou no estado perfeito de civilização, mas, neste último caso, é necessário admitir que o homem tenha caído depois do estado selvagem e no estado de natureza rude. Ou seja, essa disciplina, ela é em suma o que nos separa dos animais, de modo que através dela nós podemos nos organizar e conviver socialmente, de preferência de forma harmoniosa. Veja que na natureza, por mais que as coisas sejam harmoniosas, a base da natureza é a violência, é a selvageria, é a caça, é a disputa eterna entre o caçado e o caçador, o que não é o nosso caso. Graças à razão, graças à disciplina, graças à instrução, formando um todo educacional. A disciplina é o que impede ao homem de desviar-se do seu destino, de desviar-se da humanidade, através das suas inclinações animais, ou seja, essa disciplina é o que constrói aí uma barreira, né, entre nós e os irracionais. Ela deve, por exemplo, contê-lo, de modo que não se lance ao perigo, como um animal feroz ou como um estúpido. Aí eu retorno ao exemplo de ontem, né, a diferença entre a coragem e a tolice, muitas vezes está contida nessa disciplina, na educação. A disciplina, porém, é puramente negativa, porque é o tratamento através do qual se tira do homem a sua selvageria. A instrução, pelo contrário, é a parte positiva da educação. Agora o Kant vai passar a expor a diferença entre a disciplina, que é uma coisa mais mecânica, mais mecanizada, se preocupa somente com o que é mais básico em nós, a exemplo de comportamentos, para pensar agora a instrução, uma espécie de complexidade no que tange à disciplina. A selvageria consiste na independência de qualquer lei. A disciplina submete o homem às leis da humanidade e começa a fazê-lo sentir a força das próprias leis. Ou seja, a disciplina é uma coisa mais forçada, né? É algo que nos orienta a agir de tal maneira. Mas isso deve acontecer bem cedo. Assim, as crianças são mandadas cedo à escola, não para que aí aprendam alguma coisa, mas para que aí se acostumem a ficar sentadas tranquilamente e obedecer pontualmente aquilo que lhes é mandado, a fim de que no futuro elas não sigam de fato imediatamente cada um de seus caprichos. Por isso que o nome desse texto é sobre a pedagogia. A pedagogia se trata estritamente de repassar essa disciplina, esses entendimentos básicos, desde a mais tenra infância, ou seja, desde os nossos primeiros anos de vida. Nós somos disciplinados para aprender a fazer o que nós estamos fazendo agora. Prosseguindo, mas o homem é tão naturalmente inclinado à liberdade que, depois que se acostuma a ela por longo tempo, a ela tudo sacrifica. Ora, esse é o motivo preciso pelo qual é conveniente
recorrer cedo à disciplina. Pode fazer. Não, tem qual página? Estou na página 7. Eu estou só recapitulando por conta da gravação, né? Aí, prosseguindo. Mas o homem é tão naturalmente inclinado à liberdade que, depois que se acostuma a ela por longo tempo, a ela tudo sacrifica. Ora, esse é o motivo preciso pelo qual é conveniente recorrer cedo à disciplina, pois de outro modo seria muito difícil mudar depois do homem. Nesse ponto eu citei para vocês o exemplo da chegada dos portugueses ao Brasil e das primeiras tentativas de escravização que foram feitas com os índios. Os índios eram precisamente esse tipo de homem que o Kant está citando, que não era acostumado a essa disciplina. Ele não era acostumado a essa estrutura social. Por isso que os índios adultos não cederam à escravidão. Eles não tinham esse hábito de trabalhos forçados. Eles tinham uma estrutura social totalmente diferente. Por isso foi para os portugueses extremamente difícil, no caso impossível, fazer com que esses índios cedessem à sua disciplina. Veja, eles eram pessoas adultas. Por isso que o Kant está dizendo que quanto mais cedo nós formos cedidos à disciplina, mais cedo ela nos será efetiva. Vejam, muitas coisas que nós tratamos aqui, coisas que são pedidas aqui, são difíceis de serem feitas, porque vocês são pessoas adultas. Eu não posso simplesmente tentar impor uma disciplina para vocês. Eu posso sugerir que algo seja feito, mas fazê-lo ou não é tarefa de vocês, né? Fica a cargo de vocês. Vocês são livres para isso. Provavelmente, se vocês fossem crianças, não. Seus pais fariam com que vocês fizessem. Um simples pedido do professor seria suficiente para que vocês fizessem. É basicamente isso que o Kant está falando aqui. Como é mais fácil disciplinar uma criança do que um indivíduo adulto. O Kant prossegue. Ele seguiria, então, todos os seus caprichos. Do mesmo modo, pode-se ver que os selvagens jamais se habituam a viver como os europeus. O exemplo que eu dei agora há pouco, né? Ainda que permaneçam por muito tempo a seu serviço. Porque neles não deriva, como opinam Rousseau e outros, de uma nobre tendência à liberdade, mas de uma certa rudeza, uma vez que o animal ainda não desenvolveu a humanidade em si mesmo numa certa medida. Ou seja, para o Kant, quem está fora dessa disciplina, quem está fora dessa instrução, não poderia ascender aí ao status de cidadão, ao status de indivíduo. Porque para o Kant, o que nos torna humanos, propriamente, é o uso da nossa racionalidade, o uso da nossa razão. De que modo? Aprendendo e ensinando, cedendo a certas disciplinas e aprendendo certas instruções. Prosseguindo. Finalzinho aqui do parágrafo, na página 7. Assim, é preciso acostumá-lo logo a submeter-se aos, agora página 8, os preceitos da razão. Vejam que a razão aparece aqui como figura determinante de tudo. Quando se deixou o homem seguir plenamente a sua vontade, durante toda a juventude, e não se lhe resistiu em nada, ele conserva uma certa selvageria por toda a vida. Tampouco uma afeição materna exagerada é útil aos jovens, uma vez que mais tarde lhes surgirão obstáculos de todas as partes e receberão golpes de todos os lados, logo que lhe tornarem parte nos afazeres do mundo. Vejam como a disciplina ela pode ser imposta e ela é extremamente importante. Eu não sei se vocês já viram exemplos de animais que são criados em cativeiro e precisam, depois de certo tempo, serem inseridos de novo no seu habitat natural.
animais vítimas de maus tratos, ursos, chimpanzés. Quando eles são colocados de volta na natureza, eles não sabem agir como os outros animais. Porque eles passaram muito tempo convivendo com seres humanos. Os ursos recebendo comida, assim como muitos outros animais, quando eles chegam de volta no seu habitat, eles não sabem mais conviver na selva. Do mesmo modo, a esse indivíduo, esse humano, que não é cedido ou não está inserido nessa questão da disciplina e da instrução, ele passa mais tempo na selva e depois de adulto ele precisa ser inserido na cidade, em hábitos que nós temos aqui. Para ele seria extremamente difícil, seria extremamente complicado, pela ausência do que o Kant chama de racionalidade, voltada à educação. Prosseguindo, o erro no qual se cai comumente na educação dos grandes é o de não se lhes opor nenhuma resistência durante a juventude, porque estão destinados a comandar. No homem, a brutalidade requer polimento, por causa de sua inclinação à liberdade. No animal bruto, pelo contrário, isso não é necessário, por causa de seu instinto. Vejam que não é preciso ensinar um leão a caçar, mas é preciso que, por exemplo, um prefeito, um presidente, um político, para que ele exerça uma boa função, ele saiba o mínimo do que é exercer aquela função. Eu precisaria saber o mínimo do mínimo de Kant sobre a pedagogia para que eu pudesse vir aqui e trazer esse texto para vocês. Ou seja, eu precisei que alguém me ensinasse, eu precisei aprender, eu precisei ser instruído sobre isso para trazer para vocês. Coisa que em outras categorias, em outros animais, isso não é necessário. Quem é que repassa quase tudo que nós sabemos sobre a disciplina? Nossa família, nossos pais, nosso conhecimento mais mecânico. Quem é que nos repassa quase tudo que nós sabemos sobre a instrução? Nossos professores. Ou os profissionais das áreas que seguimos, que também foram formados por professores. Prosseguindo, o homem tem necessidade de cuidados e de formação. A formação compreende a disciplina e a instrução. A formação é esse todo, racional. Boa noite. Eu coloquei outro ponto que eu não sei se eu disse para vocês ontem. Para o autor, a formação, boa noite, é o todo, vírgula, a racionalidade composta por disciplina e instrução. Repetindo, para o autor, a formação é o todo, vírgula, a racionalidade composta por disciplina e instrução. Prosseguindo, página 8, segundo parágrafo, último parágrafo do lado esquerdo. Nenhum animal, quanto saibamos, necessita desta última, necessita de instrução, uma vez que nenhum deles aprende dos seus ascendentes qualquer coisa, a não ser aqueles pássaros que aprendem a cantar. Aí o exemplo de ontem, né? Vamos pular essa parte aqui do exemplo, porque ela não nos acrescenta muita coisa. Vamos para o parágrafo grifado, aí, ainda na página 8, do lado direito, onde começa o homem. O homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação.
Veja, a estrita relação entre educação e humanidade. Ele é aquilo que a educação dele faz. Note-se que ele só pode receber tal educação de outros homens, os quais a receberam igualmente de outros. Portanto, a falta de disciplina e de instrução em certos homens os torna mestres muito ruins de seus educandos. Ou seja, se quando alguém me ensinou sobre isso daqui, eu não tivesse dado a devida relevância, não tivesse prestado a devida atenção, a devida disciplina, eu não saberia hoje trazer aqui para vocês o que esse texto está dizendo, né? O que o autor está dizendo. Ou seja, eu precisei que alguém me instruísse e eu precisei de disciplina para captar essa instrução, para que aí eu pudesse ensiná-la para outras pessoas. Vejam como é um círculo, né? Conteúdo, disciplina, instrução, aprendizagem. Prosseguindo. Se um ser de natureza superior tomasse cuidado da nossa educação, ver-se-ia então o que poderíamos nos tornar. Mas, assim como, por um lado, a educação ensina alguma coisa aos homens e, por outro lado, não faz mais que desenvolver neles certas qualidades, não se pode saber até onde nos levaria as nossas disposições naturais. Ou seja, em última instância, nós somos animais, mas, ao que difere dos demais, nós possuímos a razão. Entretanto, essa razão só se efetiva através da disciplina e da instrução. Caso contrário, nós recairíamos lá no dilema do indígena, que o Kant cita, que é um indivíduo racional, é humano, assim como nós somos, mas não partilha da disciplina e da instrução. Por isso que o autor coloca ele na categoria mais animalesca, na típica visão iluminista, né? Que a razão classificava os homens entre melhores e piores, mais inteligentes e menos inteligentes, o que seria mais ou menos desenvolvidos. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão, alguma pergunta, alguma crítica? Se pelo menos fosse feita uma experiência com a ajuda dos grandes e reunindo as forças de muitos, isso solucionaria a questão de se saber até onde o homem pode chegar por esse caminho. Uma coisa, porém, tão digna de observação para uma mente especulativa quanto triste para o amigo da humanidade é ver que a maior parte dos grandes não cuida senão de si mesmo e não toma parte nas interessantes experiências sobre a educação para fazer avançar algum passo em direção à perfeição da natureza humana. Aqui nós temos dois pontos que não estão diretamente no texto, mas que são importantes, que também mencionamos ontem. Essa parte aqui, o Kant está fazendo referência ao Rousseau, que acreditava que mesmo sem essa estrutura social que nós temos, nós poderíamos sim ser pessoas disciplinadas, sim ser pessoas instruídas e sim utilizar a razão. Aí, não nesse texto, mas o Kant faz muitas brincadeiras com Rousseau, esses indígenas como os bons selvagens. Ele acha que nós nascemos de fato bons. O Kant acha que não. O Kant acha que nós nascemos com potencialidades que somente são estimuladas se nós usarmos dessa razão. E como ele encerra aqui, a perfeição da natureza humana. A utilização dessa razão nos alçaria a um novo patamar, nos tornaria uma sociedade melhor, necessariamente seríamos pessoas melhores e, em consequência disso, seríamos uma sociedade feliz. Aí está a equivalência, lá que eu mencionei para vocês ontem, sobre o iluminismo, o esclarecimento e a razão. É por isso que o Kant é um idealista, porque ele acredita nessa ideia de felicidade
ancorada na razão, e só sendo absurdamente racionais, só sendo extremamente educados, que nós poderíamos em algum momento sermos felizes. E prosseguindo, não há ninguém que, tendo sido abandonado durante a juventude, seja capaz de reconhecer na sua idade madura em que aspecto foi descuidado, se na disciplina ou na cultura, pois que assim pode ser chamada a instrução. A instrução é esse todo cultural que nos é repassado. Quem não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto. Quem não tem disciplina ou educação é um selvagem. A falta de disciplina é um mal pior que falta de cultura, pois esta pode ser remediada mais tarde. Então, pessoal, prosseguindo aí, talvez a educação se torne sempre melhor e cada uma das gerações futuras dê um passo a mais em direção ao aperfeiçoamento da humanidade. Uma vez que o grande segredo da perfeição da natureza humana se esconde no próprio problema da educação. Veja como a educação era para o Kant provavelmente o aspecto que tornava a sociedade o que ela é. A nossa escola social, que nos faz agir socialmente, para o Kant, seria essa a educação. Né? Tanto é que ela é a última barreira que nos separa dos animais. A partir de agora, isso pode acontecer. De fato, atualmente se começa a julgar com exatidão e a ver de modo claro o que propriamente pertence a uma boa educação. É entusiasmante pensar que a natureza humana será sempre melhor desenvolvida e aprimorada pela educação, e que é possível chegar a dar aquela forma a qual em verdade convém à humanidade. Isso abre a perspectiva para uma futura felicidade da espécie humana. O projeto de uma teoria da educação é um ideal muito nobre e não faz mal que não possamos realizá-lo. Não podemos considerar uma ideia como quimérica e como um belo sonho só porque se interpõem obstáculos à sua realização. Uma ideia não é outra coisa senão o conceito de uma perfeição que ainda não se encontra na experiência. Tal, por exemplo, seria a ideia de uma república perfeita governada conforme as leis da justiça. Dir-se-á, entretanto, que é impossível. Em primeiro lugar, basta que a nossa ideia seja autêntica, ou seja, que ela faça sentido, que ela possa ser de fato aplicada. Em segundo lugar, que os obstáculos para efetuá-la não sejam absolutamente impossíveis de superar. Se, por exemplo, todo mundo mentisse, o dizer a verdade seria por isso mesmo uma quimera. A ideia de uma educação que desenvolva no homem todas as suas disposições naturais é verdadeira absolutamente. Como nós tratamos ontem, Kant acredita que esse projeto educacional, esse grande projeto educacional, de modo a nos tornar pessoas melhores, uma sociedade melhor, de modo a nos conduzir até essa felicidade última, ele é sim realizável. Porque o que eu concebo na minha cabeça, ou seja, uma ideia, ela existe. E existem dois tipos de existência. O que eu penso e que pode de fato existir na prática, e o que eu penso e não pode existir na prática. Ontem eu até dei o exemplo para vocês da junção do unicórnio, né, do cavalo com o chifre. Ele é algo que existe, sim, na minha cabeça somente. A menos que alguém descubra um posteriormente. Enquanto não, ele só existe na literatura, nos filmes, na minha cabeça. Entretanto, quando eu penso de um projeto, de uma educação ampla,
quando eu penso que está todo mundo entendendo o texto, é uma ideia. E é uma ideia praticável. É algo que eu posso recortar e colar aqui. E esse grande projeto cabe a quem? A vocês, a nós, educadores. Através de quê? Disciplina, instrução, guiadas pelo quê? Pela razão. Eu quero repetir aqui algumas das frases que eu disse para vocês ontem, para que quem vai acompanhar essa aula posteriormente possa ter uma explanação tão boa quanto a que nós tivemos ontem e uma interação também. Então, se alguém não anotou alguma coisa, se alguém deixou alguma coisa passar, esse também é o momento de, se vocês quiserem, anotar novamente. A instrução ocorre majoritariamente entre humanos, via racionalidade, razão, no sentido iluminista kantiano. Repetindo, a instrução ocorre majoritariamente entre humanos, via racionalidade, razão, no sentido iluminista kantiano. Prosseguindo. Existe uma proximidade entre instrução e disciplina, como afirma Kant. O primeiro ou o segundo? Primeiro? Posso. A instrução ocorre majoritariamente entre humanos. Ponto. Via racionalidade, razão. Ponto. No sentido iluminista kantiano. Prosseguindo. Existe uma síntese entre instrução e disciplina, como afirma Kant, produzindo a educação. Ou seja, uma síntese no sentido das duas juntas produzirem uma terceira coisa, né? Instrução e disciplina produzem educação. Sem a educação, não se pode afirmar a coesão das estruturas sociais. Repetindo, sem a educação, não se pode afirmar a coesão das estruturas sociais. Prosseguindo. O autor está ciente da complexidade da tarefa do educador. O autor está ciente da complexidade da tarefa do educador. Ponto. Entretanto, vírgula, acredita que a mesma pode se efetivar na prática. Repetindo, o autor está ciente da complexidade da tarefa do educador. Ponto. Entretanto, vírgula, acredita que a mesma pode se efetivar na prática. Ou seja, não é algo fácil. Educar, disciplinar, instruir não é fácil, mas é de fato possível. Prosseguindo, Kant vê a educação como uma ferramenta para alçar as potencialidades humanas. Kant vê a educação como uma ferramenta para alçar as potencialidades humanas.
Prosseguindo. A eficiência e o caráter transformador da educação. A eficiência e o caráter transformador da educação. De modo que a instrução e a disciplina possam mudar a sociedade e a própria vida humana. Repetindo, de modo que a instrução e a disciplina possam mudar a sociedade e a própria vida humana. O homem não tem uma finalidade na natureza. Entretanto, pode se encontrar através da educação. O homem não tem uma finalidade na natureza. Entretanto, pode se encontrar através da educação. E, dito isto, eu quero reafirmar o que eu pedi ontem para vocês, para que no final do texto vocês exponham a sua opinião sobre o progresso da educação. Se vocês acham que isso é de fato possível, se vocês acreditam que isso é de fato praticável, se esse progresso é terminantemente bom, como Kant acreditava, ou se ele possui na sua constituição aspectos nocivos. Se possui, quais seriam? Por quê? Então vocês podem colocar sugestões no final do texto de vocês. O texto ficou claro? Pode ser. Certo. Algumas dessas, o nascimento da paz é o exemplo e o modelo deste axioma capital de toda a educação humana. Esse ponto aqui não está no texto. Essa expressão axioma capital, nascimento da paz grega, está lá naquela resenha. Quase todo mundo utilizou como base lá os sofistas. Entende? Aí você poderia ter botado assim: aspas, aspas. Daí você botava aqui entre parênteses ou não e explicava o que era esse axioma capital da ação humana. Você explicaria tanto. Aí lá no final você colocaria essa aspa veio lá da resenha. Isso aqui alguns pontos estão no interior do texto, mas alguns pontos também estão naquela resenha. Entendeu? Mas está certo, está correto. A ideia está certa. Só faltou esse ponto que eu mencionei ontem para vocês. Não está certo tudo isso. Não tem problema. Então, pessoal, vamos dar um intervalozinho. E na volta a gente parte para o segundo texto. Ou melhor, para o terceiro texto. E último texto.